Irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de primeiramente parabenizar todas as mães da nossa igreja. Nós estamos comemorando o Dia das Mães essa semana e o meu desejo e a minha oração é que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a vida de seus filhos. Eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor para as famílias da nossa igreja. Abra comigo no Salmo de número 127. Salmo 127. Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos à presença do Senhor, oração, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, obrigado pela tua rica e preciosa palavra, Senhor, que nos anima, nos encoraja cada dia, nos sustenta e nos dá instrução e discernimento, Pai, para a fim de vivermos, Senhor, os valores, a vida cristã para a nossa família, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração, a fim de compreendermos a tua palavra e vivermos a tua palavra. É o que nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, diante do mundo caído que nós vivemos, onde a família tem sido atacada por todos os lados, onde os valores cristãos têm sido dissecados, onde se prega que já não existe mais uma verdade absoluta, onde muitas pessoas já não sabem mais o significado da família, o que constitui uma família, bem como com a importância de construirmos uma. Este salmo, então, ele vem como uma luz para dissipar toda a mentira das trevas e nos direcionar à verdade que o Senhor tem para a família. Queridos irmãos, este salmo é um dos cânticos de romagem. Isto é, os peregrinos cantavam esses salmos durante a sua viagem a Jerusalém. E alguns teólogos acreditam que este salmo é intitulado para Salomão, dedicado a ele por seu pai Davi. Spurgeon disse que o título provavelmente indica que Davi o escreveu para o seu filho sábio, em quem tanto se alegrou e cujo nome Gedidias, ou amado do Senhor, é introduzido no segundo versículo. Salomão tem uma casa a construir, uma cidade para tomar conta, e uma família para criar para seu pai. Então Davi guia-o a levantar os olhos para Deus e a depender da providência dele, sem o que toda a sua sabedoria, cuidado e diligência não serviam de nada. Este é um salmo para a família. E eu quero destacar aqui algumas verdades preciosas que esse salmo nos traz. A primeira delas é que Deus é o centro da família. Veja comigo o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem Deus, meus irmãos, só podemos esperar uma coisa na família: fracasso. Deus deve ser o centro da família. É Ele quem edifica. É Ele quem guarda. Em vão é a mão humana, sem a mão de Deus. Em vão é o olho humano, sem o olho de Deus. Primeiro, como trabalhadores, devemos construir a nossa casa sob a rocha e confiar no cuidado de Deus em edificar a nossa casa. Ora, mas alguém poderia se perguntar: como edificar a nossa casa sobre a rocha? Jesus Cristo contou uma parábola em Mateus capítulo 7 para nos ensinar isso. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se queremos edificar, irmãos, a nossa casa sobre a rocha, sobre Cristo, nós precisamos meditar na palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, na vida de nossa família. Não adianta você dizer que Deus é o centro, que Deus é primeiro lugar na sua vida, se você não separa tempo para Ele, se você o negligencia no dia do Senhor, se você não ensina a palavra aos seus filhos, se você não faz culto doméstico com a sua família, se você não coloca a palavra em prática na sua vida. Não podemos esperar que Deus opere se não edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Segundo, como sentinelas, nós devemos reconhecer a nossa visão curta e confiar na visão ampla do Deus que vê todas as coisas. Queridos irmãos, por mais dedicado e atento que você seja, você não é capaz de cuidar 24 horas da família. Você não é capaz de guardar a sua casa e todos os perigos à sua volta. Você não é capaz de vigiar 24 horas os seus filhos. Você não é capaz de enxergar o futuro. Mas Deus é aquele cujos olhos podem ver além do horizonte. Deus é aquele cujos olhos podem ver o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Deus é aquele que nos sonda e nos conhece desde o ventre materno. Deus é o guarda que não só enxerga e conhece, mas está presente em todo lugar. Por isso o salmista disse no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É por isso que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados irmãos, Deus deve ser reconhecido em todas as nossas obras. De que maneira? Primeiro, procurando-se a direção dele, antes de fazermos qualquer coisa. Segundo, dependendo-se do auxílio dele para fazermos qualquer coisa. Terceiro, dando-se a ele a glória por ter feito todas as coisas. Não devemos andar ansiosos demais, inquietos demais, preocupados demais com os problemas da vida. Nós devemos confiar em Deus e nos lembrar de que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A partir de hoje, coloque Deus como centro da sua vida, da sua família. Segundo lugar, meus irmãos, Deus é o provedor da família. Veja comigo o verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos irmãos, o trabalho é uma bênção de Deus. Desde o Éden já havia trabalho. Deus disse ao homem que ele deveria cuidar e lavrar o jardim. É um dever primariamente do homem trabalhar, labutar pelo pão de cada dia, sustentar a sua família. Por isso Paulo disse, quem não quer trabalhar também não coma, pois o trabalho traz dignidade ao homem. Mas notem comigo, irmãos, que neste salmo Deus está tratando com o coração daqueles que se afadigam no trabalho. Eles levantam de madrugada, eles repousam tarde, eles labutam tanto para conseguir os seus recursos. E eles fazem isso como se dependesse da força do seu braço. E Deus diz, isso é inútil. Pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não confie na mão que te alimenta. Confie no Deus que te sustenta. Não adianta ser muito rico, irmãos, e próspero financeiramente, e ser pobre familiarmente. Não adianta se fadigar de trabalho e negligenciar a sua
família. Será que você tem buscado tantas coisas na sua vida? A sua vida é uma verdadeira corrida. Você não para por um instante, a ponto de já não ter mais tempo para os seus filhos, para a sua esposa. Quando foi a última vez que você levou sua esposa e filhos para passear, para tomar um sorvete, para assistir um filme? Quando foi a última vez que você parou para conversar com sua família, para saber como eles estão se sentindo, para saber como foi o seu dia, para saber como seus filhos estão na escola, por exemplo, para saber como anda o coração da sua esposa, do seu marido? É interessante, irmãos, porque em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo, nós fomos forçados a parar tudo. Talvez aquela correria que você vivia. E quem sabe agora Deus está te ensinando a se dedicar mais à sua família e mostrando a bênção que você estava perdendo. Eu lembro de um jovem cujos pais trabalhavam muito porque eles pensavam: eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu quero que eles tenham o que eu não tive financeiramente. Quando na verdade aquele jovem disse: eu só queria a presença deles comigo. Ele disse: eu queria ter tido um pai mais presente, uma mãe mais presente. Queridos, não precisamos ter muitas coisas. Precisamos valorizar mais as pessoas que amamos. Pois o Senhor é o provedor da família. Ele nos suprirá com o necessário a cada dia. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele nos dá o que vestir, o que comer, o que beber. Pois o nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. E por isso ele diz: busquem primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós dormimos, nós temos a nossa saúde renovada, o nosso corpo revigorado, a nossa mente descansa, o nosso Deus derrama sobre nós as suas dádivas, e ao amanhecer as misericórdias do Senhor se renovam. Spurgeon disse: a chuva cai, os frutos da terra crescem e amadurecem, a roda do moinho gira, o navio segue sua rota enquanto nós dormimos. Muitas vezes, quando não estamos fazendo nada para nós mesmos, é quando Deus está fazendo mais, disse Spurgeon. Descanse no Deus provedor. Mas em terceiro lugar, meus queridos irmãos, Deus é o galardoador da família. Veja comigo os versos de 3 a 5. Diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ora, irmãos, de que maneira Deus nos presenteia? Com filhos. O texto sagrado diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, seu galardão. Ao contrário do que o mundo prega, irmãos, de que os filhos são uma dor de cabeça na sua vida, de que os filhos são um estorvo na sua vida, de que os filhos são um atrapalho na sua vida, porque o mundo diz para você que você precisa pensar mais em você mesmo, e você precisa alcançar o mais alto nível acadêmico, e você precisa viajar e conhecer o mundo inteiro, e desfrutar de todos os prazeres que esse mundo tem para te oferecer, e os filhos irão apenas atrapalhar a sua vida. Não queira eles, diz o mundo. Mas Deus diz: os filhos são um presente que eu te dou. Deus disse em Gênesis que nos criou para nos multiplicarmos e enchermos a terra para espalharmos a glória do Senhor. Então você rejeita a ordenança do Senhor e diz: eu não quero ter filhos, porque eu quero cuidar da minha própria vida. E você troca os prazeres do mundo por algo muito melhor que o Senhor te concede no casamento, que são os filhos. Eles são uma herança do Senhor. Ora, mas de que maneira devemos criá-los? Como flechas nas mãos do guerreiro, diz o verso 4. Os filhos são como armas que podem vir em socorro da sua família. É por isso, pai e mãe, vocês não devem super protegê-los. Vocês precisam preparar os seus filhos para a vida. Precisam ensiná-los no caminho do Senhor. E precisam se lembrar que eles são do Senhor.
Eles são como flechas que precisam ser apontadas na direção certa e que um dia serão lançadas. Eles precisam desenvolver a vida, estudar, trabalhar, se casar e constituir família. Eles precisam aprender da palavra do Senhor e assim multiplicar a glória do Senhor nesse mundo caído. Pais e mães, não criem seus filhos como se fossem viver eternamente debaixo de suas asas. Eu sei que você os ama e quer protegê-los, mas se você os ama verdadeiramente, você irá criá-los para o Senhor. Eles são herança do Senhor. Eles são como flechas na mão do guerreiro. E veja a responsabilidade que você tem. Spurgeon disse, filhos bem criados tornam-se pais sábios. Filhos bem criados tornam-se pais sábios. Ora, mas alguém poderia perguntar, meus irmãos, que bênçãos eles nos trazem? Eles nos trazem duas coisas, alegria e proteção. Alegria, pois o verso 5 diz, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Feliz é o homem que tem muitos filhos criados no caminho do Senhor e que amam ao Senhor, porque estes certamente trarão alegria para o lar, porque estes serão o futuro da família, porque estes honrarão pai e mãe. E por esta razão, a segunda bênção é proteção. Você já se perguntou, quem vai cuidar de você quando os inimigos pleitearem a tua porta, conforme o verso 5? Quando a doença bater a tua porta. Quando você estiver sozinho e a velhice e o cansaço baterem a tua porta, quem vai cuidar de você? Você pensa que os filhos são um atrapalho hoje. Pensa hoje, porque hoje você pensa que é muito forte, é jovem, tem muitas energias e não precisa de ninguém. Você pode fazer tudo sozinho. Mas chegará um dia em que os anos drenarão a sua vitalidade, a sua juventude. A sua força logo irá se esvair. E eu te pergunto hoje, quem cuidará de ti? Herança do Senhor são os filhos, diz o salmista. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Em meio a um mundo cheio de mentiras, esta é a verdade da palavra para a família. Primeiro, Deus é o centro da família. Segundo, Deus é o provedor da família. E terceiro, Deus é o galardoador da família. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe a sua família, querido irmão, querida irmã. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo e eterno Deus, glorioso e amado Pai. Nós te rogamos, ó Deus, pela vida das famílias, Senhor, da nossa igreja, pela vida das mães nesse dia, que enfrentam tantas lutas, ó Pai, no seu dia a dia, na sua casa, no cuidado da sua casa, do seu lar. O inimigo está à porta e ele fica nos rodeando, bramando como um leão, procurando um espaço, procurando uma brecha para destruir as nossas famílias. Mas nós te clamamos hoje, Senhor. Não permitas que o inimigo ele adentre a nossa casa, invada o nosso lar e destrua a nossa família, Senhor. Não permita isso. Nos ajude, ó Deus. Fortaleça as famílias da nossa igreja. Nos ajude, ó Deus, a colocar o Senhor realmente como centro da nossa vida, centro da nossa família, a cultuarmos ao Senhor todos os dias em nossa casa, um culto doméstico, reunirmos à mesa nossa esposa, nossos filhos e meditarmos na Tua Palavra, orarmos. No dia do Senhor não negligenciarmos, Senhor, o santo culto ao Senhor, ó Deus. Não negligenciarmos por qualquer coisa que seja, Deus. Seja por preguiça, por sono, por qualquer entretenimento, Deus. Não, Senhor, nós queremos colocar o Senhor como prioridade. O Senhor é primeiro. Primeiro vem o Senhor. Primeiro cultuamos ao Senhor. Primeiro adoramos ao Senhor. Primeiro ouvimos e meditamos na Tua Palavra. Depois fazemos outras coisas. O Senhor é primeiro em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, também descansar em Ti, Deus, na Tua providência. Ajuda, Senhor, as nossas famílias que talvez tenham passado por crise, Senhor, nesses dias difíceis.
a descansar na tua providência, a orar ao Senhor, a buscar da parte de Deus ajuda, socorro, auxílio, certos de que o Senhor providenciará o nosso sustento, o Senhor providenciará aquilo que precisamos, o Senhor suprirá as nossas necessidades. Que nós possamos não negligenciar a nossa família, Senhor, por causa de ganância, porque queremos muitas coisas. Não, Deus, não permita que nosso coração seja tomado por isso, mas que possamos dedicar também, Senhor, o nosso tempo às nossas famílias, cuidar delas, porque elas são um bem precioso que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a descansar em Ti, a confiar, Senhor, na Tua bênção, na bênção que o Senhor já tem dado a tantas famílias da nossa igreja que são os filhos. E que o Senhor nos ajude a criá-los na Tua palavra, conforme a Tua vontade. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e amoroso Pai, e até as eternas consolações do Espírito Santo sejam convosco e convosco permaneçam, meus irmãos, desde agora e para sempre. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.